para a correção de mais uma questão Desafio EAP. E na questão de hoje, nós temos a banca IGEDUC como elaboradora. Uma questão bem interessante que traz um texto curto para análise de interpretação e compreensão textual. Vamos prestar atenção nos detalhes do texto, na ideia geral, nas ideias secundárias, no tópico do assunto que está sendo proposto. Com base em todas essas informações, analisaremos as alternativas. Sempre eu trago como estratégia de resolução não realizarmos a leitura de imediato e buscarmos o enunciado e as alternativas. Por quê? Porque saberemos de fato o que o examinador nos propõe a identificarmos no texto. Muitas vezes não precisa da leitura completa, quando são textos maiores. Em outros momentos, nem a leitura do texto é necessária, porque é uma pergunta mais objetiva. Por isso, eu considero importante buscarmos o enunciado primeiro, nessas questões que envolvem textos. Aqui, como é um texto pequeno, essa estratégia ela não teria tanta diferença, mas em provas de concursos, geralmente temos textos maiores. E uma boa estratégia, com esse caminho que eu proponho, pode fazer muito a diferença. Vocês vão perceber agora. Leia o trecho. Então, temos, na verdade, um trecho aqui de um texto. Vamos para o enunciado, conforme falei, e à medida que a questão for nos fornecendo informações, vamos buscá-las no texto. Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa correta. Então, temos aqui mais um ponto importante que eu gosto sempre de frisar. Está buscando aqui o que é correto, alternativa correta. Então, vamos buscar o trecho que é correto aqui, certo? Então, vamos lá. O autor critica a dificuldade de acesso à informação na sociedade atual. Temos 4 alternativas. Por quê? Essas são as características da banca. A banca trabalha geralmente com 4 alternativas. Uma delas vai ser a correta. Uma delas vai trazer exatamente o que o texto está propondo. Outras 3 trarão informações que não condizem com o que foi abordado no texto. Nessas alternativas incorretas, teremos alguns tipos de erros, que podem ser erros quanto à contradição, por trazer exatamente uma ideia contrária ao que o texto disse, erros de fuga, propõe um tópico ou uma temática que não foi abordada no texto, por isso esse nome fuga, pode ter um erro de restrição ou de generalização. O de restrição é que diminui o alcance do que o autor falou. E o de generalização afirma que o autor trouxe algo além do que o que efetivamente ele falou. Esses 4 tipos de erros, eles são bem importantes para que o candidato fique atento, identifique corretamente no texto e na alternativa que contém um desses erros. Porque aí você vai tendo a certeza de que aquela alternativa não está correta. Letra A fala que o autor critica a dificuldade de acesso à informação na sociedade atual. Vamos observar se isso foi dito no texto. Letra B. O excesso de informação é apresentado como um obstáculo à reflexão crítica. C. A rapidez das notícias garante maior compreensão dos acontecimentos. E letra D. O texto defende que a quantidade de fatos disponíveis substitui a análise reflexiva. Percebam que as letras A e B são parecidas e C e D já vão em outra vertente. Vamos ao que o texto aborda, tudo de acordo com o texto. Vivemos em uma época em que a velocidade da informação muitas vezes supera a nossa capacidade de reflexão.
Então, já começou afirmando, a velocidade de informações, essa velocidade supera a nossa capacidade de reflexão. As informações, elas se apresentam de maneira mais célere do que a nossa capacidade de refleti-las. As notícias chegam em tempo real. Os fatos se multiplicam e, por vezes, nos contentamos com a superfície dos acontecimentos. O que significa isso? A gente só lê manchetes, só tópicos, não nos aprofundamos nas temáticas. Por quê? Temos uma era de velocidade nas informações, redes sociais, com reels, stories, vídeos curtos de poucos segundos. Somos bombardeados com isso no dia a dia. Por isso que o contato com a notícia, com a informação, cada vez mais superficial. Isso, inclusive, ajuda na propagação de fake news. Porque aí você pega apenas uma manchete de algo, não vai averiguar e acaba espalhando, compartilhando, né? Nesse cenário, o verdadeiro desafio não está em ter acesso à informação. Isso não é desafio, porque o acesso à informação foi difundido, essa barreira não existe mais. Qualquer pessoa com acesso à internet tem acesso a muitas informações, mas em saber interpretá-la criticamente, distinguindo o essencial do supérfluo, o verdadeiro do duvidoso. Então, vamos aqui trocar em miúdos o que o texto traz. O texto disse o seguinte, que a velocidade das informações, a quantidade de informações são bem pertinentes. Essas informações, elas são em um número muito grande. O que está faltando é termos a capacidade de interpretar criticamente. Significa o quê? Olhar uma informação, analisar a fonte, buscar detalhes do que foi dito, nos inteirarmos do assunto, e aí teremos nossa conclusão. Se de fato aquela informação é verídica, se ela é pertinente, se tem outra versão, outro lado da história. Mas, no contexto em que vivemos, há essa dificuldade, porque só manchete, só títulos, só superficialidade. Qual das alternativas vai na direção, vai ao encontro do que o texto disse? Letra A, o autor critica a dificuldade de acesso à informação na sociedade atual. De maneira alguma. Inclusive, ele fala que não se tem essa dificuldade. Esse é um erro da alternativa A, é um erro de contradição. Olha o que o autor diz. Ó. Nesse cenário, o verdadeiro desafio não está em ter acesso à informação. Então, se ele disse que não há desafio em ter acesso à informação, é porque temos acesso à informação. Muitas informações. O que falta é analisá-las, é buscar detalhes, é processá-las, não só ficar nas manchetes, nos tópicos, nos títulos. A letra A disse o contrário, disse que o autor critica a dificuldade de acesso. Não, o acesso ele é constante, principalmente com a internet e com redes sociais. O que falta é análise crítica. Vamos eliminar a letra A. Por quê? Porque na letra A nós encontramos um erro de contradição. O autor não critica isso. Letra B. O acesso de informação, o excesso de informação é apresentado como um obstáculo à reflexão crítica. O que é que diz a letra B? Que a grande quantidade de informações acaba sendo um obstáculo, que é um obstáculo, uma dificuldade para termos uma reflexão crítica. Vamos deixar para o final. Letra C. A rapidez das notícias garante maior compreensão dos acontecimentos. Não.
Por quê? Se ele já começa dizendo, ó, que a velocidade da informação, que é a mesma coisa que rapidez das notícias, muitas vezes supera a capacidade de reflexão. Então, não garante maior compreensão, que seria a reflexão. Traz uma dificuldade. É o contrário. Novamente, um erro. Novamente, um erro de contradição. Não garante maior compreensão dos acontecimentos. Pelo contrário, dificulta uma maior compreensão. Porque se eu tenho aquele bombardeio de informações, 10, 20, 30, 50, 100 informações em uma semana, eu tenho uma maior dificuldade em parar e analisá-las, ter essa reflexão, essa capacidade crítica. Então, não garante uma maior compreensão. Dificulta. Letra D. O texto defende que a quantidade de fatos disponíveis substitui a análise reflexiva. Não. O texto diz que há uma grande quantidade de fatos e esses fatos, essas notícias, precisam ser analisadas de forma crítica. Não é que a quantidade de fatos vai substituir uma análise crítica. Não. O texto mostra uma preocupação de se analisar criticamente. Não há essa substituição. Novamente, é um erro que é contrário ao que o texto disse. O texto não defende. A palavra aqui, que está indicando mais claramente o erro, a palavra substitui. A quantidade de fatos não substitui a análise reflexiva. A quantidade de fatos, ela exige, ela traz para o indivíduo e a sociedade uma análise crítica mais pertinente, com maior frequência, que não é o que acontece. Assim, nós temos a letra B como gabarito. Ó. O excesso de informação, que é essa velocidade de informação que ele está falando, é apresentado como um obstáculo à reflexão crítica, justamente. Nesse cenário que ele colocou aqui antes, a quantidade de informações muito grande, em tempo real, os fatos se multiplicando e a internet ajudando bastante, nesse cenário, o verdadeiro desafio não está em ter acesso à informação. Porque já temos esse excesso, essa grande quantidade de informações, mas em saber interpretá-la. Então, criticamente, distinguindo o essencial do supérfluo, o verdadeiro do duvidoso. Não tem no texto uma frase, uma oração que diga exatamente o que diz a letra B. Por quê? Porque o que temos na letra B é uma alternativa de interpretação textual. A interpretação requer um nível maior de análise, porque a resposta está nas entrelinhas, está na junção das informações. Você precisa captar o que está ali deduzido, né? Deduzir, inferir do texto. Resumindo, o texto diz que no cenário atual temos um bombardeio de informações, de fatos, de notícias, que essa grande quantidade de informações dificulta, que é o que diz a letra B, é um obstáculo, dificulta uma reflexão, uma análise crítica, e aponta para essa necessidade de análise, de ter um maior critério, e não só ficar nos tópicos, nos títulos, no superficial, nas manchetes. Gabarito, letra B, uma questão de interpretação de texto bem interessante, que existe no candidato, uma análise crítica. Por eliminação, chegaríamos à letra B. O candidato que tem uma maior dificuldade em interpretação de texto poderia não achar de imediato a resposta da letra B. Mas, se fizesse como eu mostrei, deixa esse daqui para analisar no final, que eu ainda estou em dúvida, você encontrando aqueles erros que mencionei, os 4 erros, nas demais alternativas, vai sobrar o gabarito. Então, também é um caminho interessante em uma questão que traz um maior nível de dificuldade ou que naquele momento você não tem identificado de pronto o gabarito. Gabarito da nossa questão desafio, letra B.